falar em aniversário, Marquinhos. Pois não, bem. A nossa Assembleia ontem comemorou 40 anos da Constituinte Estadual, né? A primeira Constituição do Mato Grosso do Sul. Na verdade, uma série de festejos esse ano. E quem está, um dos organizadores que está no comando dessas festividades é o deputado estadual, deputado segundo mandato, né? E que, inclusive, eu tive a honra de ser deputado com o pai dele, uma grande figura, Nelito Câmara, o deputado Renato Câmara. Deputado, bom dia, tudo bom, deputada? Tudo bem, bom dia, Benhur, bom dia, Marquinhos. Para mim é uma alegria estar aqui no programa de vocês. Alegria toda nossa. Deputado, conta um pouco como é que está sendo essas comemorações, são várias ações em relação aos 40 anos da instalação da nossa Assembleia Legislativa. Várias ações que vão, ao longo desse mês também, até o mês de outubro, nós estaremos fazendo várias atividades, homenagens principalmente, porque a Assembleia Legislativa que é a casa do povo, é ali na Assembleia que tem os debates, nós temos o palco das discussões do Mato Grosso do Sul, e ao longo desses 40 anos tem muitas conquistas, muitas vitórias e tem muito a se comemorar. Deputado, o senhor é tido como um dos deputados que mais apresenta projetos de lei na Assembleia Legislativa. Se eu pudesse destacar, nesse ano, vamos pegar, porque o senhor já está no segundo mandato, o que o senhor julga mais importante, ou mesmo você no passado, que já foi aprovado, que virou lei, e que o senhor está pensando para o mandato agora em 2019? Esse ano teve uma lei importante da nossa autoria, que foi aprovado, que é o cadastro provisório para aquelas pessoas que estão em irregularidade fundiária. Por exemplo, aquele pequeno produtor de oriundo, por exemplo, da reforma agrária, ele não tem ainda o seu título na mão, não pode ter a sua inscrição estadual, e isso implica em não conseguir financiamento, não implica, por exemplo, em não ter uma nota fiscal, isso não dá para ele ter a comprovação para a sua aposentadoria, e nós criamos uma inscrição estadual provisória, onde essa pessoa com essa irregularidade, mediante uma certidão da Agraer, pode ter essa inscrição estadual. Isso vai melhorar muito a vida de milhares de pequenos produtores em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o deputado estadual Renato Câmara, não é? Ele é um grupo de advogados da nossa capital, colocou aí o deputado Renato Câmara como recordistas em projetos de lei em 3 anos e 5 meses de mandato. Apenas projetos de lei, 69 foram apresentados na casa, a maioria das propostas voltadas aí para políticas públicas, para os jovens e também os idosos. E falando em idosos... Antes de falar do idoso, porque acho que eu quero... Essa questão do pequeno produtor é uma luta histórica do seu pai. Eu lembro ele... como é que o senhor vê hoje em dia, já que o Mato Grosso do Sul é conhecido pelo agronegócio, como é que o senhor vê a questão do pequeno produtor? Ele está integrado essa cadeia de produção? Ainda volta essa discussão a respeito da viabilidade da reforma agrária, da sustentabilidade. Que visão que o senhor tem desse setor da agricultura familiar? Gera muito emprego, gera alimentos, como o senhor, como parlamentar, como entende esse segmento? Falta mais gente falando do pequeno produtor no Mato Grosso do Sul, deputado? Com certeza. Hoje, o pequeno produtor são em torno de 60 mil pequenos produtores. 60 mil? Né? Então, é uma organização que precisa evoluir e avançar. Mais de 85%, né, das hortaliças que nós consumimos e frutas vêm de outros estados. Então, nós precisamos avançar muito. Muito foi feito na reforma agrária, mas ainda precisa de mais investimentos. Porque não é só colocar, por exemplo, fazer a reforma agrária e colocar o pequeno produtor, a família rural na sua propriedade, na terra. É dar infraestrutura, é dar condições, é dar assistência técnica, enfim, são várias ações. E como engenheiro agrônomo, nós temos discutido isso profundamente, buscando superar as questões burocráticas, como essa questão da nota do produtor rural, da inscrição estadual, de infraestrutura, enfim, precisa se discutir mais, Benhur. Deputado Renato Câmara, com relação ao Junho Prata, não é? Mês de combate à violência contra os idosos, falando do nosso estado, Mato Grosso do Sul, é uma preocupação com relação a essa violência? Ainda existe muito violência contra os idosos e acontece o 4º Seminário Estadual.
Gostaria que o senhor falasse a respeito, principalmente, não é porque às vezes as pessoas falam, olha, mas combate à violência dos idosos, às vezes não conhece os números, né, os registros de ocorrência aqui no nosso estado. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. Nós criamos na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar do Idoso. E lá, na frente parlamentar, em defesa do direito das pessoas idosas, nós temos discutido a violência do idoso, que é um assunto muito complexo. Uhum. Por quê? Porque mais de 52% da violência contra a pessoa idosa é de um parente de primeiro grau. Certo. É um filho, é uma nora, é um irmão, né, que comete essa violência. E o idoso, ele acaba não registrando essa violência, porque ele fica constrangido, ele tem uma preocupação, alguém muito próximo dele. Então é uma discussão onde nós temos feito, e pelas estatísticas, em torno de 23% da violência nacional, ela é contra a pessoa idosa. E a violência não é só física, é a violência moral, é a violência financeira, e nós vimos no Fantástico, né, da última semana, o golpe que foi desvendado aqui no Mato Grosso do Sul, onde a maioria das pessoas que caíam nesse golpe eram pessoas idosas. Uhum. Por quê? Porque ele tem dificuldade com a questão de celulares, com a questão dessa mídia digital, e acaba caindo em golpes. Então, nós temos discutido essa questão da violência nesse mês, que é um mês do Junho Prata, que foi uma lei que nós instituímos, onde tem várias ações. Inclusive, nós tivemos algumas palestras sobre os principais golpes que são acometidos contra a pessoa idosa. Deputado, me permite, eu até conversava com o Marquinhos nos nossos intervalos. O que é bacana aqui no programa da rádio, que o entrevistado vem, a gente vai aprendendo com o entrevistado e conversa entre a gente, dando nossas opiniões, né? E um assunto que surgiu, e sempre é recorrente aqui, essa questão dos limites que o pai tem que dar para as crianças. E ontem, enfim, a gente até, para além da questão das teorias pedagógicas, nós somos pais, né? A gente tem, acerta, erra, tudo. Mas uma coisa que me chamou a atenção na fala do senhor, e obviamente não justifica, mas às vezes pais excessivamente violentos, porque uma coisa é o pai disciplinador. Na infância, talvez, Marquinhos, me ocorreu aqui agora, talvez ele crie uma cultura de uma violência que no futuro vai voltar contra ele também. Insisto, é uma covardia, é crime alguém que se utiliza da violência para impor idoso em humilhações. E o senhor fala esse número impressionante, 52%. E eu acho bacana, porque a gente fala tudo de família, que família que nós estamos falando, né? Porque às vezes a pessoa, estou vendo a família. A gente tem que discutir, porque crime contra a mulher, companheiro ou ex-companheiro, violência contra o idoso, como que é, pedofilia, muitas vezes é gente próxima. Enfim, deputado, como é que a gente... nós temos instrumentos que vão além da repressão para lidar com esse tipo de comportamento, deputado? Que políticas públicas o senhor imagina? Inclusive, o senhor já foi prefeito. A tua experiência, me permite, como você foi prefeito, tinha experiência de políticas públicas em relação ao idoso? Sim, nós criamos várias experiências, entre elas ampliando os centros de conviver, né? Porque o Mato Grosso do Sul é um estado ainda jovem, né? Em 2030, nós teremos aí 14% de pessoas idosas. Nós vamos estar nesses 14%, né, Marquinhos? Exatamente. Esse assunto interessa muito para a gente. E esses 14% vai ser a mesma quantidade de crianças de 0 a 4 anos. Esse é um ponto importante, porque a partir daí, de 2030, nós seremos um estado já envelhecido. Em 2050, nós teremos 26% de pessoas idosas. E isso é importante por quê? Porque quem vai manter esses idosos, né? A questão quem vai cuidar deles? Eu tenho uma avó de 96 anos com 10 filhos, né? 7 mulheres que se revezam no trato, no cuidado com a minha avó. E agora, as novas famílias, as famílias atuais, de um filho ou não tem filhos, né? Ou solteiros que preferiram não se casar.
quem vai cuidar desses idosos? Então, é esse envelhecimento e é essa violência para quando essa juventude de hoje ficarem velhas no futuro, que nós temos que discutir agora. E um dos pontos importantes é ter a questão cultural de proteção. Lá no Japão não tem o Estatuto do Idoso. E as pessoas sabem que tem que levantar para dar o lugar para o mais velho. Aqui, o marmanjo muitas vezes fica sentado no lugar preferencial do idoso e alguém tem que pedir para ele levantar. Então é uma questão cultural que precisa ser debatido, discutido nas escolas, nas palestras, nos seminários, como nós vamos ter amanhã na Assembleia Legislativa. Enfim, é uma questão importante e pertinente para Mato Grosso do Sul. E com relação a esse 4º seminário estadual que acontece amanhã na Assembleia Legislativa, quem são os convidados, quem pode participar? Esse seminário nós já tivemos um seminário ano passado, fizemos uma enquete, qual que é o tema para discussão, e nós estaremos lá discutindo a questão da violência familiar. Esse é um ponto, né? Qual que é o caminho para poder fazer o registro de uma violência, por exemplo, que um filho fez com o pai? Qual que são os procedimentos? E nós temos feito várias interferências, como, por exemplo, nós criamos um pré-projeto, Benhur, para criar curadoria judicial. É uma figura do curador judicial como juiz leigo, para que essa pessoa possa cuidar dos interesses da pessoa idosa. Não como é feito hoje, que quando uma pessoa precisa, não tem ninguém para cuidar dos seus interesses civis, um idoso, né, o magistrado acaba nomeando alguém, mas esse alguém, ele não tem esse compromisso, né, esse engajamento, muitas vezes, muitos têm, mas muitos não têm esse engajamento de cuidar da pessoa idosa. Nós queremos essa figura jurídica, e isso é um projeto inovador no Brasil e importante para cuidar dos interesses da pessoa idosa. E nós estaremos discutindo também essa e muitas outras pautas nesse seminário. Vamos só reforçar então, amanhã, dia 27, né? Quinta-feira, 14 horas. Às 14 horas. No plenário da Assembleia Legislativa, o Junho Prata, esse grande esforço, uma frente parlamentar em defesa do idoso, contra a violência contra o idoso. Todo mundo pode participar, deputado? Todo mundo, está aberto, portas abertas para participar, dar suas sugestões e participar das palestras. Deputado, posso mudar de assunto, Marquinhos? Claro. É inevitável. Eu adoro quando vem... Vai falar de Dourado. Não tem como. Eleição 2020. Eu não gosto que as pessoas pensem que política é só eleição. Acho importante você ver um assunto importante como esse, né? Idoso, onde a gente discutiu a questão de criança, enfim. Então eu acho que... Mas ao mesmo tempo é inevitável, né? Deputado, como é que está Dourados? Como é que está o MDB? O MDB está aí... Já foi um partido mais importante, não foi tão bem nas últimas eleições, mas ainda tem muito, é o partido que mais tem filiado, até onde eu sei, em Mato Grosso, é o MDB. Como é que está o MDB, o Manda Brasa, tá bem? O senhor é pré-candidato a prefeito em Dourados, como é que estão as articulações, deputado? Nós temos uma história no MDB, né? Vem de uma geração onde meu saudoso pai já militava nas fileiras do MDB desde da década de 70 e fui presidente do MDB por 2 mandatos em Viema, depois prefeito de Viema por 2 mandatos. Quando terminou meu segundo mandato, eu mudei para Dourados e fui candidato a deputado, me elegendo lá em Dourados também, e candidato a prefeito nas últimas eleições, tive mais de 20 mil votos em Dourados. Agora, a pergunta que me fazem é: você vai ser candidato de novo? Agora é uma outra situação. É uma outra situação que nós temos que discutir. Ninguém é candidato de si mesmo. Nós temos que discutir com o nosso grupo político local, onde a minha grande missão como presidente do MDB é buscar novas lideranças, vir para a discussão, porque muita gente critica a política, mas poucos querem participar efetivamente da política partidária. E essa é uma missão de encontrar lideranças, pessoas que querem contribuir com ideias, com debates e participar das eleições. Então, nós
estamos fazendo mais várias reuniões em busca dessas lideranças, né? Hoje nós estamos montando um grupo de vereadores. Não se pode falar em candidatura a prefeito se o prefeito não tem um time de candidatos a vereadores, principalmente porque agora não se pode mais fazer as coligações proporcionais. Sim. No passado chegava na última hora, não tinha o número suficiente de vereadores para fazer a legenda, juntavam aí 3, 4 partidos. Agora não. Então essa é uma missão de todo dirigente partidário, que é organizar o grupo de vereadores. Organizado isso, nós aí vamos discutir a questão da majoritária, que é a discussão da prefeitura. Discutir no nosso grupo, discutir com outros grupos, discutir um projeto que venha a cumprir a missão de despertar Dourados para o desenvolvimento que ela precisa. E uma situação de Dourados aí atípica com relação ao nosso estado, a situação da Câmara de Vereadores sendo caçados, começa aí uma discussão. Então, claro que 2020, bastante importante, mas que coloca, mesmo falando aí do novo, do que o partido precisa, mas seu nome à disposição também do partido, não é? Nosso nome está à disposição para fazer essa discussão. Claro. Né? É lógico que nós não lançamos candidatura, tem outros nomes no partido que nós temos que respeitar. Né? Existem lideranças novas partidárias também em Dourados. Dourados, que é uma cidade importante do Mato Grosso do Sul e busca um direcionamento político diferente daquilo que está posto hoje na prefeitura. Bem, quero agradecer ao deputado estadual Renato Câmara, esse bate-papo bastante importante aqui no programa Tribuna Livre. Só lembrando, de hoje acontece o 4º seminário estadual, amanhã a partir das 14 horas, né, o 4º seminário estadual na Assembleia Legislativa a partir das 14 horas, com relação a mês de combate à violência contra os idosos, conhecido aí como Junho Prata. Deputado Renato Câmara, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por esse bate-papo, que continue trabalhando por Mato Grosso do Sul, apresentando bons projetos, né? Nós falamos dos projetos, são 69 projetos apresentados, só projetos de lei. Claro que muitos outros trabalhos o deputado tem na Assembleia Legislativa. Nosso muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço, Marquinho, Benhur, a toda a equipe da capital. Para mim foi uma alegria, uma satisfação poder falar um pouco do nosso trabalho aqui nessa emissora que tem esse programa tão importante de entretenimento, de notícias para a população campograndense e sul-mato-grossense.